Já alguma vez deu por si a olhar para o seu pequeno almoço, a sua torrada com manteiga e o seu galão, e a pensar: por que é que me sinto sem energia antes mesmo do almoço? Ou talvez sinta que, por mais que se mantenha ativo, parece que está a perder força nos braços, a custar mais a levantar um saco de compras ou a brincar com os netos. Esta é uma realidade dolorosa para muitos de nós depois dos 60. A sensação de que o nosso corpo já não responde como antes, que a vitalidade de outros tempos está a desvanecer-se lentamente, dia após dia. Culpamos a idade, dizemos que é normal. Mas e se eu lhe dissesse que uma grande parte dessa força e energia pode ser recuperada, começando com a primeira refeição do dia? E não, a solução não está em carnes processadas como o bacon ou o chouriço frito, que muitas vezes nos deixam pesados e só contribuem para outros problemas. Existe uma fonte de proteína, simples e barata, que a ciência moderna tem vindo a confirmar como um verdadeiro tesouro para quem passou dos 60. Neste vídeo, vamos desvendar que proteína é esta, por que é que ela funciona tão bem para manter os nossos músculos fortes e a nossa mente ágil, e como pode transformá-la em pequenos almoços deliciosos e cheios de vida. Fique até ao fim, porque tenho uma dica sobre uma bebida que quase todos nós tomamos de manhã e que pode estar a sabotar a sua energia sem que se aperceba. Vamos então mergulhar neste segredo tão simples e ao mesmo tempo tão poderoso. A estrela do nosso pequeno almoço, a resposta para começar o dia com o pé direito e combater a perda de músculo, chama-se ovo. Sim, o humilde ovo. Durante anos, o ovo foi o vilão, acusado de aumentar o colesterol e de fazer mal ao coração. Quantos de nós não ouvimos os médicos de antigamente a dizer para termos cuidado, para não comermos mais do que 1 ou 2 por semana? Pois bem, a ciência evoluiu, e hoje sabemos que, para a maioria das pessoas, o colesterol que comemos nos alimentos tem um impacto muito pequeno no colesterol do nosso sangue. O nosso corpo é mais inteligente do que isso. O verdadeiro problema está nos açúcares, nas farinhas refinadas e nas gorduras processadas, como as que encontramos em bolos, bolachas e, sim, em muitas carnes de fumeiro. O ovo, pelo contrário, é uma potência nutricional. Pense nele como uma cápsula de vida. Cada ovo contém cerca de 6 a 7 gramas de proteína da mais alta qualidade. E o que significa proteína de alta qualidade? Significa que contém todos os aminoácidos essenciais, os blocos de construção, que o nosso corpo não consegue produzir sozinho e que precisa para tudo, desde reparar tecidos até criar hormonas. Para nós que já passamos dos 60, isto é absolutamente crucial por causa de um processo chamado sarcopenia. É um nome complicado para algo simples, a perda natural de massa muscular e força que acontece com a idade. A sarcopenia não nos torna apenas mais fracos, ela aumenta o risco de quedas, torna as tarefas diárias mais difíceis e abranda o nosso metabolismo, o que pode levar ao aumento de peso. A melhor arma que temos para lutar contra a sarcopenia é consumir proteína suficiente, especialmente de manhã. Quando acordamos, o nosso corpo esteve em jejum durante várias horas. Os nossos músculos estão, por assim dizer, famintos por esses blocos de construção. Se lhes dermos apenas açúcar e farinha, como numa torrada com doce, estamos a dar-lhes energia rápida que desaparece em pouco tempo e não lhes damos o material de que precisam para se reconstruírem. Ao dar-lhes a proteína de 1 ou 2 ovos, estamos a dizer aos nossos músculos: aqui está o que precisam para se manterem fortes hoje. É como dar tijolos a um construtor em vez de apenas palha. Além da proteína, o ovo é um tesouro de outros nutrientes vitais para a nossa idade. Na gema, aquela parte dourada que tantos de nós aprendemos a temer, encontramos a colina. A colina é fundamental para o nosso cérebro. Ajuda na memória, no humor e no controle muscular. Com a idade, a nossa função cognitiva pode começar a vacilar, e garantir que temos colina suficiente na nossa dieta é uma forma simples e eficaz de apoiar a saúde do nosso cérebro. Pense nela como um óleo lubrificante para as engrenagens da sua mente. A gema também contém luteína e zeaxantina,
dois antioxidantes poderosos que se acumulam na retina dos nossos olhos. Eles funcionam como um par de óculos de sol internos, protegendo os nossos olhos dos danos causados pela luz e ajudando a prevenir problemas como a degenerescência macular e as cataratas, tão comuns na nossa idade. Comer ovos é, literalmente, alimentar a nossa visão. Agora, a questão prática. Como incorporar os ovos no nosso pequeno almoço de forma fácil e saborosa? A beleza do ovo está na sua versatilidade. Não precisa de se complicar. 1 ou 2 ovos cozidos são uma opção fantástica. Pode cozê-los na noite anterior, e de manhã é só descascar e comer, talvez com uma pitada de sal e pimenta e uma fatia de pão de mistura ou integral. Demora menos tempo do que esperar que a torradeira termine. Outra opção são os ovos mexidos. Numa frigideira antiaderente, com um pingo de azeite, parta 2 ovos, mexa suavemente com um garfo e em 2 ou 3 minutos tem uma refeição quente e reconfortante. Pode juntar um pouco de salsa picada, umas lascas de queijo ou até mesmo um resto de espinafres cozidos para um extra de nutrientes. E que tal um ovo escalfado? Parece chique, mas é muito simples. Coloque água a ferver numa panela pequena com uma colher de vinagre, parta o ovo para dentro de uma chávena e depois deslize-o suavemente para a água. Em 3 ou 4 minutos, a clara está cozida e a gema líquida, perfeita para colocar por cima de uma fatia de pão de abacate ou para comer com espargos cozidos. A ideia é afastar-se da mentalidade de que o pequeno almoço tem de ser doce ou à base de pão branco. Um pequeno almoço salgado e rico em proteína vai dar-lhe uma sensação de saciedade e energia que dura toda a manhã, sem aquele pico de açúcar seguido de uma quebra abrupta que nos deixa a querer um café e um bolo a meio da manhã. Comece devagar. Se está habituado à sua torrada, não precisa de a abandonar por completo. Tente simplesmente adicionar um ovo cozido ao lado. Verá que, naturalmente, vai sentir-se mais satisfeito e talvez até coma menos pão. Com o tempo, pode fazer a transição para ter o ovo como o elemento principal do seu prato. Esqueça o bacon frito e o chouriço, que são ricos em gorduras saturadas, sal e conservantes que contribuem para a inflamação no corpo e aumentam o risco de problemas cardíacos e outros. O ovo é natureza pura, um pacote completo de nutrição que o seu corpo reconhece e sabe usar para se manter forte, ágil e vibrante. Agora que já estabelecemos o ovo como o nosso campeão do pequeno almoço, não vamos parar por aí. Construir uma manhã verdadeiramente poderosa envolve criar uma sinergia de bons hábitos e alimentos. Pense no ovo como a fundação de uma casa. É essencial, mas a casa precisa de paredes e de um teto para ser completa. Uma das melhores paredes que podemos adicionar a esta fundação é o iogurte grego natural, ou o skyr. Talvez já tenha reparado neles no supermercado. Tem uma consistência mais espessa e cremosa do que o iogurte normal. Essa cremosidade extra vem do facto de serem mais coados, o que remove parte do soro de leite e concentra a proteína. Uma pequena taça de iogurte grego pode conter quase o dobro da proteína de um iogurte normal, tornando-se outro aliado fantástico na nossa luta contra a perda de músculo. Mas os benefícios não se ficam pela proteína. O iogurte grego é uma fonte incrível de probióticos, as famosas bactérias boas. A nossa saúde intestinal é a raiz da nossa saúde geral. Um intestino equilibrado ajuda na digestão, fortalece o nosso sistema imunitário e pode até influenciar o nosso humor. Com a idade, o equilíbrio da nossa flora intestinal pode ser perturbado mais facilmente. Por isso, alimentar o nosso intestino com probióticos de manhã é uma forma maravilhosa de começar o dia a cuidar de nós de dentro para fora. Além disso, o iogurte grego é rico em cálcio, o que, juntamente com a proteína e a vitamina D que encontramos nos ovos, cria a equipa perfeita para a saúde dos nossos ossos, ajudando a prevenir a osteoporose. Como podemos desfrutar do iogurte grego? É muito simples. Sirva uma porção numa taça e adicione-lhe sabor e textura. Em vez de comprar os iogurtes com sabores, que estão cheios de açúcar, compre o natural e adicione os seus próprios ingredientes.
Um punhado de nozes ou amêndoas picadas dá-lhe gorduras saudáveis e um crocante delicioso. Uma colher de sementes de linhaça ou de chia adiciona fibra e ômega 3, que são ótimos para o coração e para o cérebro. E claro, fruta fresca. Uns morangos fatiados, uns mirtilos ou até mesmo meia banana esmagada dão a doçura natural de que precisa. No verão, figos frescos ou pêssegos são uma combinação divinal. Esta combinação de iogurte, frutos secos e fruta fresca não é apenas deliciosa. É um pequeno almoço completo que lhe dá proteína, gorduras saudáveis, fibras, vitaminas e probióticos. É uma refeição que nutre o seu corpo a vários níveis. A seguir, vamos falar sobre a energia. Muitos de nós recorremos ao pão branco ou aos cereais de pequeno almoço açucarados para obter energia rápida. O problema é que essa energia é como uma fogueira de papel. Arde depressa e deixa-nos com frio pouco tempo depois. Precisamos de uma energia que seja como um tronco de madeira a arder lentamente, libertando calor e força ao longo de toda a manhã. Esse tronco de madeira é a aveia. As papas de aveia podem ter uma má reputação. Talvez nos lembrem de comida de hospital, mas isso é porque não foram preparadas da forma certa. A aveia é um hidrato de carbono complexo, o que significa que o nosso corpo a digere lentamente. Isto mantém os nossos níveis de açúcar no sangue estáveis, evitando os picos e as quebras que nos deixam irritáveis e com fome. Esta libertação lenta de energia é perfeita para manter a nossa mente focada e o nosso corpo ativo até a hora do almoço. Além disso, a aveia é riquíssima num tipo de fibra solúvel chamada beta-glucano. Esta fibra é uma maravilha. Ajuda a reduzir o colesterol mau, alimenta as boas bactérias do nosso intestino e promove a sensação de saciedade, o que nos ajuda a controlar o peso. Para fazer umas papas de aveia deliciosas, esqueça os pacotes instantâneos cheios de açúcar. Compre flocos de aveia integrais. Numa panela pequena, junte meia chávena de aveia com uma chávena de água ou leite. Leve ao lume e vá mexendo. Em cerca de 5 a 7 minutos, terá uma base cremosa e reconfortante. E agora, a magia acontece nos toppings. Pode adicionar uma colher de manteiga de amendoim para mais proteína e gordura saudável. Canela em pó não só dá um sabor maravilhoso, como também ajuda a regular o açúcar no sangue. Fruta fresca, como já mencionamos para o iogurte, também funciona perfeitamente aqui. Uma maçã ralada cozinhada juntamente com a aveia cria um sabor à tarte de maçã. A chave é experimentar. Assim, numa manhã pode comer os seus ovos mexidos. Noutra pode optar por uma taça de iogurte grego com nozes e mirtilos. E nos dias mais frios, umas papas de aveia quentinhas podem ser exatamente o que a sua alma pede. A variedade não só evita o aborrecimento, como também garante que está a dar ao seu corpo uma gama mais ampla de nutrientes. A combinação destes alimentos, ovos, iogurte grego e aveia, cria um pilar de saúde matinal que transforma completamente a forma como se sente e funciona ao longo do dia. Deixamos de ser reféns da fome e da falta de energia e passamos a estar no controlo, com um corpo nutrido e uma mente clara. Ao olharmos para estas mudanças, pode parecer muita coisa, mas na verdade é tudo sobre simplicidade e intenção. É sobre decidir que as nossas manhãs merecem mais do que um hábito apressado e nutricionalmente pobre. Ao escolher um pequeno almoço, centrado em proteínas de qualidade como os ovos, estamos a dar ao nosso corpo a mensagem de que valorizamos a nossa força e a nossa vitalidade. Ao adicionar a cremosidade e os probióticos do iogurte grego ou a energia sustentada da aveia, estamos a construir uma rotina matinal que não apenas nos alimenta, mas que nos cura e fortalece de dentro para fora. Imagine como seria o seu dia se, em vez de sentir aquela quebra a meio da manhã, se sentisse consistentemente energizado e focado. Imagine ter a força para pegar nos seus netos ao colo sem hesitar, ou para fazer uma longa caminhada pelo seu bairro e sentir-se revigorado em vez de exausto. Estas não são fantasias. São os resultados diretos de nutrir o nosso corpo corretamente, começando pela primeira refeição do dia.
Cada pequeno almoço é uma oportunidade para investir na sua saúde futura. E lembre-se, isto não é sobre perfeição. Não tente fazer estas mudanças todas de uma vez. Comece por um passo. Talvez esta semana decida adicionar um ovo cozido ao seu pequeno almoço habitual 3 vezes. Observe como se sente. Na semana seguinte, talvez experimente a taça de iogurte grego. Pequenos passos consistentes são muito mais poderosos do que grandes mudanças que não consegue manter. Agora, lembra-se daquela dica que prometi no início sobre a bebida que quase todos tomamos? Falo do nosso querido café. Muitos de nós acordamos e a primeira coisa que fazemos é ligar a máquina do café. Bebemos aquela primeira chávena quase em piloto automático, acreditando que é isso que nos vai acordar. Mas há uma pequena ciência que pode tornar o seu café ainda mais eficaz. O nosso corpo tem um ritmo natural. Cerca de 30 a 60 minutos depois de acordarmos, o nosso corpo liberta naturalmente um pico de uma hormona chamada cortisol. O cortisol é a nossa hormona do alerta. É o que nos ajuda a acordar e a sentirmos-nos prontos para o dia. Se bebermos café exatamente nesse momento, a cafeína vai lutar com o cortisol e, a longo prazo, pode até fazer com que o nosso corpo se torne mais resistente aos efeitos da cafeína, o que significa que precisamos de mais para obter o mesmo efeito. A dica surpreendente é: espere cerca de 1 hora a 1 hora e meia depois de acordar para tomar o seu primeiro café. Dê tempo ao seu corpo para fazer o seu trabalho natural de despertar. Quando o pico de cortisol começar a descer, aí sim o café terá um impacto muito maior, dando-lhe um verdadeiro impulso de energia e concentração, que o levará mais longe. É uma mudança minúscula, mas que pode fazer uma grande diferença na sua energia ao longo do dia. E então, o que acha de tudo isto? Começar o dia com ovos, iogurte ou aveia, em vez das opções mais tradicionais, parece-lhe algo que gostaria de experimentar? Quero muito saber a sua opinião. Por favor, partilhe nos comentários abaixo qual é o seu pequeno almoço preferido ou se tem alguma receita saudável que queira partilhar com a nossa comunidade. As suas experiências são valiosas e podem inspirar outras pessoas. Se achou este vídeo útil e aprendeu algo novo, peço-lhe que deixe um gosto. Esse pequeno clique ajuda imenso o nosso canal a chegar a mais pessoas que, como você, procuram formas de viver uma vida mais saudável e feliz depois dos 60. E claro, se ainda não o fez, subscreva o canal e ative o sininho para não perder os nossos próximos vídeos, onde continuaremos a partilhar dicas simples e práticas para o seu bem-estar. Lembre-se, a idade é apenas um número. A vitalidade, a força e a alegria de viver são escolhas que fazemos todos os dias, a começar pelo nosso prato. Cuide de si com carinho e viva a sua melhor vida em todas as idades.